Nós vamos meditar numa palavra, irmãos. Toda a palavra de Deus ela é boa, né? Todo assunto bíblico ele é bom. Mas tem uns que são meio espinhoso, né? Meio espinhoso. E nessa noite, irmãos, eu quero falar um assunto na palavra de Deus. E eu só vou falar porque Jesus falou. Inclusive o tema dessa mensagem é: Jesus falou, eu também tenho que falar. Amém? Glória a Jesus. Esse é o tema da mensagem de hoje. Vamos para Lucas. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Por isso que eu estou começando um pouquinho até mais cedo, porque por conta da leitura desse texto muito importante. Lucas capítulo 16, se você puder acompanhar aí, abra sua Bíblia, e nós vamos ler do versículo 19 até o 31, amém? Então abra sua Bíblia aí e acompanhe, porque é muito importante esses versículos que nós vamos ler agora, dito por Jesus. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Então acompanha aí, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu clamar. O profeta Deus, oh aleluia, oh Deus, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna-o teu para seu Senhor. Aleluia, deixa Deus falar com você nessa noite. Aleluia. Toca-me com
Deus está presente desde o começo desse culto, né? Estamos adorando a Ele e estamos sentindo a poderosa presença dEle em nosso meio. Amados irmãos, esse assunto é um assunto pouco falado, mas de grande importância. E essa semana eu vinha me lembrando desta passagem, e hoje na escola dominical acabou reforçando a questão de falar esse assunto à igreja. E como hoje é domingo à noite, é um domingo, né? Mas aqui estão pecadores, sim ou não? Onde é que estão os pecadores aqui? Deixa eu ver, cadê os pecadores? Pecadores remidos, né? E quem sabe alguns que ainda precisam ser remidos, né? Mas pecadores. E nós, amados irmãos, precisamos entender que o Senhor nos ama de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Talvez você até se sinta um pouco rejeitado, até um pouco assim, abandonado, mas isso aí é coisa sua, porque Deus, Ele te ama de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Você só precisa sentir esse amor, e eu quero te lembrar nessa noite, aqui é o lugar em que você pode sentir esse amor na sua vida. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Amados irmãos, esse não é o tema principal da Bíblia, porque o tema principal da Bíblia é Jesus. Deus Ele não se preocupou em dizer ou querer, né, convencer alguém acerca dele. A preocupação do nosso Deus, o Criador, né, o Todo-Poderoso, é que eu e você conheça o seu Filho Jesus Cristo, ok? Então a Bíblia Sagrada, o tema da Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, é Jesus Cristo. Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Agora, existem alguns pontos da Bíblia que nós precisamos entender. Nós falamos de salvação, né? A mensagem nossa é a mensagem de salvação, né? Nós fomos salvos através do sangue do Senhor Jesus vertido lá na cruz do Calvário. Agora, salvo do que e de quê? Do que nós somos salvos? De que nós somos salvos? Então nós temos que procurar entender, mas sabendo acima de tudo que nós precisamos servir a Deus por amor a Ele, o amor ao seu Filho Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Não pode haver outra razão para nós estarmos aqui servindo a Deus, a não ser por amor ao Senhor Jesus, reconhecendo o seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário. Vicário porque foi substituto, Ele substituiu o nosso lugar. E nós estamos aqui salvos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. E nesta noite, mais uma vez, as nossas vestes sendo alvejadas pelo seu sangue, porque nós cremos e aceitamos a mensagem da cruz na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, é tema sério. Nós cantamos aqui, né? Foi cantado agora há pouco acerca do céu. Você crê no céu? Você crê mesmo no céu? Tem gente que acha que o céu é aqui, como outros acham que o inferno é aqui, né? Tem gente que acha o céu, mas está tão bom ficar aqui, é tão bom aqui é o céu, não precisa melhor, né? Mas nós cremos no céu, diferente de tudo isso que nós conhecemos aqui, porque no céu não há corrupção, no céu não há pecado, no céu não há morte, no céu não há dor, é alegria e gozo do Espírito Santo. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Então, nós cremos no céu, porque Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer que Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Então nós cremos no céu. Nós cremos no céu. Sabemos que o céu, ele existe. E quando nós começamos a ler a Bíblia, nós identificamos algumas coisas que vamos até sem entender o porquê. Por isso que quando nós começamos a ler a Bíblia, temos que ler a Bíblia, né, do Novo Testamento, de Mateus em diante, porque senão você fica confuso, começa a surgir algumas coisas, né, sem ter explicação. Se você acaba não entendendo o que aconteceu, como que de repente Deus ele cria,
e ele forma o homem, ele prepara o jardim, coloca o homem naquele jardim, e de repente Eva se encontra sozinha, e daqui a pouco uma serpente começa a falar com ela. Uma serpente começa a falar com Eva, e de repente convence Eva a transgredir o mandamento de Deus. Olha que coisa demais. De onde surgiu essa serpente? De onde veio esse ser tão terrível, capaz de enganar dois seres puros que Deus havia criado segundo a sua imagem e semelhança? Mas aquela serpente aparece ali, do nada ela aparece dentro do jardim e conversando com Eva, e acaba convencendo ela de que aquele fruto era um fruto agradável aos olhos, mas também era um fruto que poderia dar sabedoria e que poderia igualar ela a Deus. Pronto, conseguiu convencê-la de que ela deveria comer aquele fruto, sendo que Deus havia dado a ordem que ela não podia comer aquele fruto, porque no dia em que comesse aquele fruto, a ordem tinha sido dada a Adão, eles morreriam, eles não receberiam conhecimento, muito pelo contrário, o conhecimento que eles teriam era um conhecimento triste, era o conhecimento do pecado, e era isso que Deus não queria que Adão e Eva conhecessem. Deus queria que Adão e Eva continuassem puros, adorando a Ele. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, aleluia. Mas aquela serpente apareceu lá, mas de onde surgiu essa serpente? E aí, irmão, nós vamos para a Bíblia, precisamos entender, e começamos a estudar e a pesquisar para ver o que aconteceu, para que de repente entra lá uma serpente e começa a falar, começa a tentar a mulher, misericórdia. E aí nós vamos descobrindo, ao decorrer da Bíblia, né? Nós vamos descobrindo o que aconteceu. Hoje pela manhã nós estudamos, irmão, se você veio à escola, nós estudamos acerca do inimigo, né? Por quê? Nós precisamos falar dele, sabendo que toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Levante a sua mão e agora. Eu não gosto nem de usar o nome dele, é inimigo, tá? Mas uma coisa importante nós entendemos, irmão: esse ser asqueroso, esse ser maligno, ele existe. E parece até algo assim, mas eu sei que ele existe. Mas, irmãos, o inimigo é tão terrível que hoje em dia ele vem trabalhando na mente de pessoas, não somente de incrédulos, mas também de pessoas que têm conhecimento bíblico, que estudam a Bíblia, e eles estão chegando à loucura de dizer que ele não existe, que ele não é real. Mas eu creio na existência dele. Você crê na existência do inimigo? Ele existe? Jesus existe? Deus existe? O maligno existe? Existe. A teologia hoje quer negar a existência dele. Se negarmos a existência dele, negamos a existência do mal. Nós estaremos negando a existência do mal, e o mal existe, e ali está, logo no princípio da Bíblia já aparece esta operação maligna, através dessa serpente. Nós vemos ali o mal sendo instalado no coração da raça humana, e aí nós vamos procurar descobrir o que aconteceu, e aí nós vamos perceber que esse ser, ele existe. Nós não podemos ignorar a sua existência. Você ignorar a existência dele não te isentará da tentação, não te isentará de você ser tentado, não te isentará dele te perseguir e dele querer destruir a sua vida. Nós precisamos saber que ele existe, mas também que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que é, aleluia, absoluto, e ele tem poder sobre as nossas vidas e tem poder sobre a vida dele também. Você pode glorificar o nome maravilhoso do Senhor, aleluia. Mas ele existe. Agora, Deus não criou um ser maligno assim, de jeito nenhum, né? As pessoas querem negar, porque a Bíblia fala pouco acerca disso.
Mas nesse capítulo 16 e no capítulo aí 17, nós vamos observar no capítulo 16, você vai observar que Jesus, ele fala sobre um lugar, aonde encontra-se um homem lá em tormentos. Jesus está contando essa história. Aqui a epígrafe diz que é uma parábola, mas está errado, não é parábola não. Jesus está contando uma história verídica, Ele está contando uma verdade, Ele está esclarecendo uma verdade muito importante, muito importante. Deus, Ele criou os anjos, amém? Amém. Deus criou os anjos, e o Senhor deu livre-arbítrio a eles, aos anjos? Sim, como deu a nós também. Deus nos criou com livre-arbítrio. Deus também criou os anjos com livre-arbítrio, ao ponto de um desses anjos, que era um que estava no domínio, que estava no governo, ao ponto dele achar que ele poderia ser semelhante a Deus, que ele poderia se assentar acima do trono de Deus. E esse ser, que a Bíblia não dá nome, nós pegamos por inferência esse nome desse anjo, era chamado-se Lúcifer, portador de luz. Está lá no capítulo 14 de Isaías, está lá registrado estrela da alva. Ali, nós então, por inferência, nós vamos descobrir que o nome desse ser era Lúcifer, que é um nome bonito, portador de luz, portador de luz, portador de luz. E ele estava governando os anjos, e ele tendo esse poderio, e ele sendo formoso, ele permitiu, ele não foi tentado, ele permitiu por conta própria, ele permitiu que a soberba entrasse no seu coração. E ele acabou pecando, acabou se corrompendo. Então Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer, amém? Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, um anjo que portava luz. Ele criou esse anjo, um anjo do bem. Mas a corrupção entrou no coração desse anjo, e ao entrar no coração desse anjo o orgulho, a soberba, ele se levanta contra Deus, por conta própria, rebelião própria. Ele e mais uma quantidade de anjos, a Bíblia diz 1/3 dos anjos, ele conseguiu levar nessa rebelião, ele conseguiu enganar, ele conseguiu convencer. Olha o poder de persuasão desse anjo. Ele conseguiu persuadir 1/3 dos anjos do céu, para que se levantassem contra Deus, e ele se colocasse então como governador, vou governar o céu, vou estar acima de Deus. Só que ele esqueceu de um porém, só de uma coisinha pequena ele esqueceu, que Deus é criador, que Deus é criador, que Deus é um ser incriado. Deus é o único ser que não foi criado. Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele por bondade Ele cria a sua criatura, e no meio dessa criatura está Ele, Lúcifer, a qual Ele encheu de honra, Ele encheu de poder, e esse ser não foi digno, esse ser não foi digno da honra que recebeu, e ao se levantar contra Deus, Deus não teve outra forma senão lançá-lo do céu abaixo. Perdeu o seu lugar. Lúcifer perde o seu lugar, ele é lançado do céu, ele perde a sua posição, mas ele não perde o seu poder, ele não perde o seu poder, ele perde a sua posição. Só que quando ele inverte as coisas, porque Deus criou o bem, o inimigo não criou nada, ele não cria nada, ele é criatura. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmão? Glorifique, levante a sua mão comigo, levante a sua mão comigo e glorifique o nome do Senhor, porque ele não pode criar nada. O que ele fez,
ao apagar a sua luz, ele inverteu. O bem ele virou de cabeça para baixo, e aí tornou-se em mal. A luz se tornou em trevas. Então foi a inversão. Por isso que ele não pode criar nada, né? Só quem cria é Deus, que nós estamos adorando aqui nessa noite. Ele não pode criar nada. Ele não tem o poder da onisciência, ele não tem o poder da onipotência, ele não tem o poder da onipresença. É só pertence a Deus. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Glorifica o nome maravilhoso do Senhor. Ele está aqui nessa noite, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, aleluia. Ele tem todo o poder, aleluia. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. E ele conhece, antes de nós falarmos alguma coisa, ele já conhece. Ele tem a ciência, e o maligno não tem. Então ele inverteu. Deus, amados irmãos, Deus é bom. Então ele nunca poderia criar algo mal, algo ruim, né? Ele simplesmente criou bem e ele inverteu. E ao ele inverter e se tornar-se em trevas, e se tornar isso que nós conhecemos hoje, né? O inimigo, o tentador, o usurpador, enfim, né? Ele tem diversos nomes na Bíblia, né? E nós então conhecemos esse ser, e por conta da sua condenação, porque ele já está condenado, amém? Ele já está condenado, amém? Então glorifica o Senhor. Você não precisa ter medo dele não. Por isso que eu estou falando dele aqui nessa noite. Você não precisa ficar com medo não, tá certo? Ele já está vencido, ele já está derrotado. O sangue de Jesus tem poder. Só que aí o que acontece? Deus então, quando há essa rebelião, né? Deus então no seu projeto, na sua onisciência, ele já havia preparado um lugar para ele. Ele já tinha preparado um lugar para esses rebeldes, né? Porque a Bíblia diz lá em Mateus 25, versículo 41, né, que Deus preparou, né, o inferno, né? Deus preparou, vamos ler lá, né? Mateus 25, 41, Mateus 25, olha lá, que coisa interessante, para nós informando aí o pensamento, né? Mateus 25, 41. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus então prepara um lugar para esse ser terrível. Agora não se engane não, né? O inferno foi preparado para ele e para os seus anjos, mas ele não está lá. Ele não está lá. Bom seria se ele estivesse lá e estaria aprisionado, mas ele não está lá não. Ele na verdade foi lançado dos céus abaixo, e na terra ele não pôde ficar. Por quê? Porque Deus já havia no projeto de Deus a criação do homem. O homem estaria na terra, então o maligno não poderia estar na terra. Então quando ele é lançado dos céus abaixo, ele não pode estar na terra e nem pode estar no céu, então ele fica nos ares. Então por isso que hoje toda essa coisa maligna, diabólica, essas nuvens estão aí nos ares. Mas eu quero te lembrar, como você aprendeu hoje pela manhã, Deus está no controle de tudo. Ele só pode fazer alguma coisa se Deus permitir que ele faça. Se Deus não permitir, ele não pode fazer. Então glorifica o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Mas ele está nos ares aí. E o Senhor então, irmão, preparou esse lugar chamado inferno para ele e para os seus anjos. Mas nós vamos observar uma coisa. Olha lá no Salmo 9, versículo 17. Olha o que está escrito lá no Salmo 9, versículo 17. Isso é importante, preste atenção, quero que você preste atenção. Salmo 9, versículo 17. Olha o que está escrito aí, ó. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então,
O inferno que havia sido preparado somente para o diabo e seus anjos, agora também irá comportar os ímpios também, e todos aqueles que se esquecem de Deus. Olha, é por isso, irmão, é por isso que nesta noite eu quero que você entenda: quando Adão peca, ele se torna ímpio. Ele se torna ímpio. E em se tornando ímpio, qual é o destino dele? Qual é o destino dele? Inferno. Você está me ouvindo? Inferno. Esse assunto é importante e eu tenho que falar. Quando Adão se torna ímpio, ele fica o que? Destinado ao inferno. É por isso, irmão, que a misericórdia de Deus é muito grande. A graça de Deus é infinita. Porque quando Adão peca no Éden, é por isso que Deus não permitiu Adão e Eva saírem da sua presença sem antes ele fazer uma promessa para esse casal. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, né? Ele promete para aquele casal, dizendo: da semente da mulher há de nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! E essa semente, ela veio, na verdade, ela foi gerada, esta semente. E eu e você nessa noite estamos aqui adorando ao Senhor Jesus, aleluia, que é esta semente, e que nessa noite está aqui vitorioso, e merece a mão toda a honra, e merece toda a glória, aleluia. Deus promete para ele, por quê? Por conta dessa situação. Se Deus não prometesse para Adão e Eva um escape, uma saída, não haveria como fazer nada, estaríamos todos perdidos. Todos os descendentes de Adão estariam destinados ao inferno. Quantos aqui não nasceram no lar evangélico? Deixa eu ver. Não nasceram no lar evangélico, se converteram depois. Deixa eu ver, levante a mão bem alto assim. Eu também estou levantando porque eu também fui alvo dessa misericórdia. Então, observe bem. E você que nasceu também no lar evangélico, não vá pensar, né? Eu sou filho de crente, já sou crentinho. Eu sou filho de salvo, já sou salvinho. Não, você não é salvinho coisa nenhuma. Se você nasceu num lar evangélico, você precisa crescer. Os seus pais precisam te ensinar como de fato ensinaram. E quando você chegar à sua idade da razão, você precisa tomar uma decisão. Você precisa crer no sacrifício vicário do Senhor Jesus da cruz do Calvário, que é a razão da minha e da sua salvação. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, aleluia. Ninguém será salvo porque pertence a uma família de salvos. Muito pelo contrário, cada ser humano que tem uma alma e é responsável por esta alma precisa crer no Filho de Deus, precisa crer no Senhor Jesus e entregar a sua vida para Ele, aleluia. O Senhor Jesus, Ele está convidando, ainda Ele está convidando, porque a porta da graça ainda está aberta, aleluia. Porque eu e você fomos arrancados do inferno. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar a Deus, irmão? Fomos arrancados do inferno. Nós éramos ímpios, mas o Espírito Santo nos convenceu desta verdade gloriosa. Aleluia. E quando nós descobrimos, irmãos, nós choramos. Nossa alma, de saber que a nossa vida estava destinada a um lugar deste, chamado inferno. E Jesus então, Ele vai falar sobre este lugar, e aqui no capítulo 16 de Lucas, Ele vai falar muito claro acerca disso. Hoje nós aprendemos na parte da manhã, no momento em que Satanás se apresenta, ele aparece na Bíblia. Deus então mostra ele, mostra realmente que ele é um ser real, ele existe. E ele lá no livro de Jó, ele então aparece ali falando com Deus, com ousadia terrível, falando com Deus, né? E pedindo a vida de Jó, tal como ele é terrível.
Então, amados irmãos, preste atenção nessa noite. O inferno, ele é real. E eu volto a dizer aqui nessa noite: ninguém pode estar aqui dentro com medo de cair no inferno. Você tem que estar aqui dentro porque você tem certeza da sua salvação e sabe que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa alma. Agora observe, irmão, o que Jesus fala acerca desta questão. Ele conta essa história desses dois homens. Um era rico e outro era pobre. Isso não quer dizer, irmão, não vá pegar essa história e analisar: bom, então tem que ser pobre para ir para o céu. Não. E nem ser rico para ir para o inferno. Não, nada disso. Aqui a representação que Jesus está mostrando é que esse homem rico era um homem que não tinha temor a Deus. Ele não tinha temor a Deus. Ele não honrava a Deus. Ele não servia a Deus. Ele não fazia caso de Deus. Ele vivia regaladamente. Ele tinha bens. Ele possuía bens. Ele vivia, diz aqui, regalada e esplendidamente. Para ele não faltava nada. Não faltava nada a esse homem. E quem deu isso a ele? Deus. A misericórdia de Deus. Mas ele não reconheceu nos seus caminhos Deus. Ele vivia para si mesmo, no seu ego, no seu egoísmo, ele vivia. E juntamente com ele havia também um homem pobre chamado Lázaro, um mendigo, que jazia à porta dele. Com certeza alguém levava esse homem chamado Lázaro e colocava na porta desse homem rico. E ele na verdade era levado ali porque ele não tinha alimento, e ele desejava se alimentar, até mesmo das migalhas que caía da mesa desse rico. Mas esse rico não tinha temor, ele não tinha temor e não se importou com Lázaro. Imagine o que esse homem, esse pobre, ele estava ali dependendo de comer as migalhas. E se você ler a história, o costume, você vai descobrir o seguinte: que o rico ele comia, e o pão que ficava na mesa, ele não comia, ele limpava os seus dedos, limpava os seus dentes, e ele jogava aos cachorros. E era isso que esse mendigo tinha desejo de comer. Olha só que situação. Mas ele não fez caso. Agora uma coisa é certa: a morte vem para todos. E a morte chegou para esse rico. Como chegou também para o pobre. Ele morre primeiro, o mendigo morre primeiro. E a Bíblia diz aqui que ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. E diz assim: morreu também o rico e foi sepultado. Olha como já tem diferença aí. Lembrando mais uma vez, não é porque Lázaro era pobre que ele vai ao seio de Abraão, e nem porque aquele era rico que foi ao inferno. Era falta de temor a Deus. Com certeza esse mendigo, ele não tinha nada, mas ele temia a Deus. Quantos temem a Deus aqui? Quantos temem a Deus? Aleluia. E Deus sabe, porque condição social, condição material não quer dizer nada. Ninguém pode dizer: olha, eu sou, Deus me ama porque me deu bens. Não, é para todos, independente. A riqueza não revela porque você é queridinho de Deus, não, né? De forma alguma. Deus conhece o seu coração e sabe se há temor aí dentro do seu e do meu coração. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então, na morte desse ímpio, desse rico, ele é sepultado. E o Lázaro, pobre, é levado ao seio de Abraão. Na representação, na simbologia, Abraão representa Deus. Então esse homem temente a Deus, ele morre, e ele vai elevado ao seio de Abraão. E olha o que diz aqui: o rico ele morre também e é sepultado. E a Bíblia revela exatamente para onde foi esse rico, esse homem sem temor. Porque é o que nós vemos lá atrás, né? O inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos, e para os ímpios, todos aqueles que se esquecem de Deus.
ele vai então para o Hades, a região dos mortos. E a Bíblia diz aqui que ele levantou os seus olhos e viu de longe Lázaro no seio de Abraão. Eu fico pensando, irmão, quando eu leio essa passagem bíblica, será que é assim ainda? Será que aquele que é salvo, aquele que dorme em Cristo, será que ele vai para um lugar de gozo? E ao mesmo tempo que ele está no lugar de gozo, ele está vendo o ímpio que está sofrendo? Seria um cativeiro isso. Como que alguém pode ser feliz morrendo ao lado de um manicômio, ouvindo a noite inteira gritos e gemidos? Não tem como haver alegria no coração de alguém que mora paralelo a um lugar desse. Então eu quero te lembrar hoje, nessa noite, mais uma vez, a obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário resolveu esse problema tão difícil. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. É por isso que Paulo lá no capítulo 4, de Efésios, ele vai dizer o seguinte, olha o que ele diz lá em Efésios capítulo 4, olha o que ele vai dizer lá: louvado seja o nome glorioso do Senhor, aleluia. Capítulo 4 e o versículo 8 diz assim, olha, presta atenção, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. O que quer dizer isso? O cativeiro que era o paraíso, que estava num cativeiro, porque quem estava ali do lado era separado só por um abismo. Quem estava no paraíso via quem estava em sofrimento lá no Hades, e quem estava aqui via também quem estava lá. Quando Jesus ele triunfa no Calvário, quando ele vence no Calvário, a sua obra foi completa. O paraíso que estava embaixo, até o Calvário, até a cruz, todos que morriam desciam. É por isso que Jesus diz: ninguém subiu ao céu, senão que de lá desceu o Filho do Homem, que lá está. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Porque todos que morriam desciam, mas viviam num cativeiro, porque viam o sofrimento do ímpio. Mas quando Jesus ele triunfa no Calvário, antes de ir ao céu, antes de voltar ao Pai, ele desce, e ele retira todas as almas dos justos que estão lá no paraíso e transporta lá para debaixo do trono de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. Então hoje quem morre depois da cruz, depois da morte e ressurreição de Cristo, não desce mais, agora sobe, está lá na glória, está lá no paraíso. Bendito seja o nome glorioso do Senhor, debaixo do trono de Deus. É por isso que Jesus está falando de uma história que aconteceu antes do Calvário. Então o rico que estava lá no Hades levantou seus olhos e viu Lázaro lá, no gozo de Abraão, no seio de Abraão. E é interessante que nós descobrimos outra coisa nesse texto, muito importante. Quando alguém morre, quando o crente ele dorme, quando o ímpio ele morre, o que acontece? Se ele vai ao paraíso ou se desce ao inferno, a sua alma não dorme, ele não está dormindo lá, ele não está dormindo. Então essa doutrina do sono da alma, isso é heresia, isso é mentira, né? Olha o que está aqui, eles estão conscientes lá, sim ou não? Eles estão conscientes? O rico está consciente lá no Hades. E também Lázaro está consciente no seio de Abraão. Ele está lá no seio e está consciente. Só que aconteceu o seguinte: Lázaro está no lugar de gozo, e aí o rico está no lugar de tormento. É por isso que você que está aqui nessa noite e ainda não se entregou para Jesus de fato, eu te dou um conselho nessa noite: não saia daqui sem tomar essa decisão por Jesus. Aleluia. Porque esse rico não imaginava que ele fosse morrer tão rápido, e muito menos o mendigo também. Não imaginava, por quê? Porque ninguém sabe o dia da sua morte, como nós não sabemos o dia da vida do Senhor Jesus. Mas eu quero glorificar a Deus, sabe por quê? Porque você está aqui nessa noite, está vivo, você está vivo aqui nessa noite ainda.
Então você pode entender isso, porque a morte, quando ela chega, ela precisa nos encontrar preparados. Lázaro estava preparado. Você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Ele estava preparado, Lázaro estava preparado. E quando ele morre, ele é levado ao seio de Abraão. Agora o rico não estava preparado. Ele desce ao Hades. E aqui, lugar de tormento. Assim como aqueles que são salvos entram no paraíso e já começam a desfrutar de um gozo, aquele que morre sem Cristo, aquele que morre sem Deus, sem aceitar o presente de Deus, que é Jesus Cristo na sua vida, ele entra já em sofrimento. Porque o inferno, irmão, é um lugar provisório, não é um lugar eterno, ele é provisório. Porque você vai ver lá em Apocalipse, lá no final em Apocalipse, vamos lá, você vai observar lá em Apocalipse, no último capítulo, você vai encontrar algo interessante ali. Vamos lá, glória a Deus. No capítulo 20, olha o que diz aí, no versículo 14, diz assim: e a morte e o inferno, vocês estão me ouvindo? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Então, aqueles que morrem sem Cristo, eles descem ao Hades, a região dos mortos, e eles entram em tormenta e ficam aguardando o juízo final. Porque a Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há purgatório. Eu me lembrei, né? Porque Jesus falou pouco sobre isso, e pouco se fala sobre esse lugar, sobre o inferno. Mas houve um homem no século XIV, que ele fez uma representação acerca do inferno. Ele era escritor e poeta, Dante Alighieri. Quem já ouviu falar desse homem? Dante Alighieri era um escritor, e ele escreveu a Divina Comédia. É onde ele faz a representação do inferno. É por isso que eu e muitos de nós hoje conhecemos o maligno, vermelho, tridente na mão, né, com chifre. É por causa dele, é por causa desse Dante Alighieri que fez a caricatura do inimigo, né? Mas nós sabemos que ele é muito mais terrível do que isso. Nós não queremos saber dele, e nem queremos nada com ele. Nosso negócio é o céu, nosso negócio é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor, aleluia. Então, quem entra no inferno, não há purgatório, não há purgatório. Isso é uma invenção humana, diabólica, maligna, para fazer as pessoas permanecerem na situação que estão, achando que após morrer, os parentes podem interceder, podem rezar missa, podem acender vela, podem rezar, podem acender vela quando quiser. O Estado, quem entra desta forma, ficará lá até o dia do juízo final. É por isso que Jesus está clamando e dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, aleluia. Louvado seja o nome glorioso do Senhor, aleluia. Eclesiastes diz, parece que é no capítulo 11, a árvore, se ela cair para a direita, aonde ela cair ela vai ficar. Assim fala da hora da morte. No momento da morte, na maneira que ele entrar na eternidade, ele vai ficar. Se ele entra como salvo, ele já vai para o paraíso, e ele já desfruta do gozo da presença desse Deus maravilhoso. Agora aquele que morre sem Deus, que é representado aqui, Jesus, ele representa aqui na pessoa desse rico, ele entra em tormento. E eu acho interessante essa conversa, né? Enquanto vivo, ele não se preocupou com a família, não se preocupou nem com ele mesmo, nem com a sua própria alma ele se preocupou. Mas agora lá no Hades, ele agora começa a se preocupar, ele vira evangelista, ele vira missionário lá dentro do Hades. Estão se preocupando agora com os seus irmãos, com a sua família, né? Chegando até a pedir para Abraão, né? Pedir para Abraão mandar lá
algum dos mortos, para poder pregar aos seus irmãos. Mas sabe por que isso? Sabe por que isso? Ele estava lá no meio das chamas, a sua língua queimando. O desejo dele era uma gotinha de água, como Lázaro lá desejava aquele pedacinho de pão. Agora estava ele desejando uma gotinha de água para poder aliviar a sua língua. Ele estava ali sendo atormentado. E ele, com certeza em vida, era exemplo para os seus irmãos. Os seus irmãos, certamente ele morreu, e os seus irmãos continuavam a viver aquela vida, a vida de pecado, vida de corrupção, gastando e vivendo, gastando a sua vida no pecado. E o medo desse homem era exatamente esse, que os seus irmãos viessem para o mesmo lugar onde ele estava. Por quê? Porque, irmão, Jesus disse que lá no inferno, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Sabe o que é isso, irmão? Consciência. O temor desse homem, que o Senhor Jesus aqui permite, para que eu e você entenda o que é estar num lugar como esse. A preocupação dele era que seus irmãos fossem para o mesmo lugar, e por toda a eternidade estivesse apontando para ele, dizendo: foi você, é por causa de você, é por causa de você que nós estamos aqui nessa chama. O medo dele era simplesmente isso. Então Deus deixou muito claro: não adiantava mandar um morto lá, ressuscitar um morto para pregar para os seus irmãos. Eles precisavam crer em Moisés, eles precisavam crer nos profetas. Você precisa crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a bússola para nós entrarmos no céu. Louvado seja o Senhor, aleluia. Não adianta ressuscitar alguém vir, sair dos mortos para falar para nós alguma coisa. Não adianta, porque a salvação não é com mensagem de morte. A salvação é com a mensagem viva do Cristo Jesus ressuscitado. Glória ao nome maravilhoso do Senhor, aleluia, aleluia. Nós cremos na ressurreição, nós cremos sim que aqueles que dormiram em Cristo, semelhante a Lázaro, que estão no seio de Abraão, vão ressuscitar naquele dia, e ressuscitar para a vida eterna, Mas aqueles que morreram semelhante que morreram ou morrerão semelhante esse homem dessa história, não haverá saída mais. O que vai restar agora é lamento, é choro, é ranger de dente. E eu quero te lembrar nessa noite, meu irmão, foi deste lugar que o Senhor Jesus nos livrou. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor. Foi desse lugar que Jesus nos livrou. Quando nós cremos no Senhor Jesus de coração, nós nascemos de novo. É por isso que de vez em quando você fala para alguém não crente: não, mas eu não consigo. Ele começa a pensar nas dificuldades dele. Dificuldade é nossa, mas para Deus não há dificuldade. A obra que o Senhor realiza na nossa vida é muito grande. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, todas as dificuldades desaparecem, é verdade? Todas as dificuldades desaparecem, e você tem condições de crer e de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ficamos em pé na presença gloriosa desse Deus.